É um prazer ter todos aqui nessa sala. Temos um excelente número, 37 participantes nesse momento. E as primeiras palavras são sempre de agradecimento à família panatlética toda aqui presente, nosso presidente, em nome de quem eu saúdo todos os panatletas. Vejo também pessoas que não são do Panathon, também muito bem-vindos. E eu gostaria, nesse momento, de passar nós temos uma parceria nesse projeto, nesse Webinar Series, que é uma parceria com o Centro Esportivo Virtual. Então, eu peço ao Bacari, por favor, que apresente o vídeo. Obrigado, Bacari, muito obrigado. Eu vejo que o presidente do Centro Esportivo Virtual está presente aqui, e é o professor doutor Laércio Pereira. Obrigado pela presença. E eu gostaria de passar a palavra para que o nosso presidente, Jorge Quinelato, faça sua breve saudação a todos os presentes. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essersi così organizzati per essere presenti. Io vorrei fare per prima cosa un applauso e un ringraziamento ad Antonio Bramante, presidente della nostra Commissione Cultura, che sta facendo un lavoro importantissimo, qualificato. Anche questa sua idea di fare questi webinar, quindi periodicamente con temi e argomenti molto importanti, io credo che sia forse la prima volta nel nostro movimento e credo che sia un segnale importante di come il nostro movimento è vivo, presente, partecipato da soci e da amici che hanno il piacere di incontrarsi, di condividere le loro esperienze e quindi di tutto questo dovremmo essere orgogliosi e portare sempre alto il nome del Panathlon. Poi voglio ringraziare il professor Victor Masudo che ha accettato di essere con noi in questa prima puntata, possiamo dire così, Antonio, è la prima di una serie di incontri e quindi grazie al professor, a Victor, ci diamo del tu, perché poi siamo tutti amici, tutti sportivi, tutti panatleti e quindi grazie anche del tuo contributo. Saluto tutta una serie di amici, approfitto per dire che poi io tra un po' vi lascerò perché devo fare un lavoro importante con Simona, il nostro grande, grande segretario generale, e poi invece dico anche, approfitto, più tardi nel pomeriggio disturberò Maurizio Monaco per altre questioni, quindi uso questo strumento, eccetera. Quindi veramente grazie, buon lavoro. Dico solo ad Antonio che sabato mi sono incontrato con Paul Stendhard, abbiamo cominciato a vedere il programma per l'assemblea e il congresso di prima settimana di giugno 2026 a Gand. L'abbiamo rivisto con Simona. La prossima settimana il Consiglio internazionale definisce il programma, ma come ti avevo promesso ci saranno due mezze giornate dedicate al congresso e prima invece ci sarà una mezza giornata per te e la tua squadra dei componenti della commissione
per le ultime cose, per organizzare poi il lavoro del congresso. Quindi, come ci eravamo detti, andiamo avanti su tutte le cose, tutti i progetti che abbiamo messo in piedi e quindi intanto grazie e buon lavoro a tutti. Adesso stacco il microfono. Grazie. Muito obrigado, presidente Jorge. Agradeço seu apoio desde o primeiro momento, apoiando muito a nossa comissão. Agradeço, eu vejo a Carla, vejo o Fábio, também Cole, são membros do nossa comissão. Vejo também aqui representando o nosso Panatum Brasil, né, seu presidente, o professor Pedro Souza, que sempre tem prestigiado também nossos eventos. Bom, eu gostaria de passar a palavra, então, a seguir, ao professor doutor Vitor Matsudo, Vitor Keihan Rodrigues Matsudo, é médico especialista em ortopedia e traumatologia e em medicina do esporte, professor livre-docente em medicina pela Universidade Gama Filho, diretor científico e presidente do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, CELAFISCS, coordenador-geral do programa Agita São Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde, past Vice President do Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física, fundador da Rede da Atividade Física Agita Mundo e membro do Comitê Executivo do Agita Mundo. Quero ver a inteligência artificial traduzir Agita Mundo. O Dr. Vitor pode explicar depois melhor. E também membro de várias comissões, dentro da nutrição esportiva, do Comitê Olímpico Internacional, também medicina preventiva da Universidade de Stanford, e membro do Comitê de Relações Internacionais do American College of Sport Medicine e Fellow da American Academy of Kinesiology and Physical Education. Então, é uma pessoa mais que credenciada para, enfim, responder, né, algumas questões. Como é que os Panatum Clubes, né, dezenas, centenas, eles poderão implementar a atividade física junto com a manifestação esportiva. Então, a palavra é sua, doutor Vitor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, muito boa tarde. Desculpa, eu vou falar em português pela nova tecnologia da inteligência artificial e espero que vocês possam receber a tradução do seu idioma de forma adequada. Doutor Eu Vitor, perdoe eu interrompê-lo, é que o seu slide não está no módulo de apresentação. Ok? Bem, como estava falando, é um prazer poder estar aqui nesse webinar inicial do Panatum Clube, essa instituição tão reconhecida mundialmente, presente em diversos países, com mais de 300 clubes pelo mundo inteiro. Eu trabalho no Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, desde 74, preparando jovens pesquisadores que hoje estão lecionando nas principais universidades do Brasil e do exterior. Esse grupo tem participado de diferentes Jogos Olímpicos, como estão vendo aí, Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres, Rio, Tóquio, Paris e vamos para Los Angeles novamente em 2028. Nesses congressos, nessas Olimpíadas, a gente tem participado no Congresso Olímpico, que a nossa instituição é científica, então existe em toda Olimpíada um Congresso Olímpico e nós temos tido essa participação com grande destaque, como vocês vão ver. Além disso, nós fazemos um projeto de avaliação de crianças em Ilhabela, que já está há 40 anos nesse caminho. Temos também um projeto de envelhecimento, ou seja, na outra ponta,
que também já tem 22 anos de existência, e temos também um trabalho com 12 países do exterior para analisar o impacto do ambiente, do estilo de vida, que podia explicar a obesidade em crianças. Isso tudo deu um reconhecimento internacional ao nosso centro, que vocês estão vendo aí, os quais a gente destaca o Citation Award do American College of Sports Medicine e o Watson Award, que o American College me conferiu, considerando eu ser a pessoa que mais promove a atividade física no mundo. É um prazer poder estar aqui, porque hoje nós vamos conversar até que ponto que nós podemos fazer as pessoas sedentárias serem mais ativas e ter alguma proposta para o Panaton. Então, esse webinar, tenho aqui a fidalguia do convite do professor Bramante, meu companheiro de muitas jornadas, e é um prazer aqui poder atender a esse convite tão honroso. Um Mundo, um Sonho foi o slogan dos Jogos Olímpicos de Pequim. E eu que estive lá no Ninho de Pássaro, tinha vontade de lembrar que o meu sonho é que as crianças possam ser mais ativas para fazer experiência nesse planeta delas, passando pela puberdade, pela adolescência, pela adultez, pela velhice, pudesse ser a mais saudável possível. No entanto, a gente vendo as imagens de Peter Bruegel nesse quadro emblemático que ele tenta retratar a sociedade nos anos de 1860, vocês vejam que o que mais se vê nesse quadro é o que? Movimento, as pessoas se mexiam. Infelizmente, hoje em dia, atualizando essa imagem, nós vamos ver que as ruas estão vazias por causa da falta de segurança e as pessoas estão naquelas luzinhas lá, frente ao computador, navegando na internet e boiando na vida. Isso fez com que São Paulo tivesse uma prevalência de sedentarismo de em torno de 70%, ou seja, 7 vezes mais prevalente o sedentarismo do que o diabetes. Ou seja, para cada campanha que a gente tinha que ter contra o diabetes ou para controlar o diabetes, nós íamos ter 7 campanhas para combater o sedentarismo. Isso tudo leva a uma mortalidade absurda. São 300 mil mortes cardiovasculares no Brasil por ano, e isso daí corresponde a uma morte a cada 2 minutos. Ou seja, eu estou falando já há 3 minutos, um brasileiro morreu e um outro está em extrema-unção exatamente agora. As mortes do Brasil somadas com as de outros países alcançam um número absurdo de 5,3 milhões de mortes no planeta por causa do sedentarismo. Então, é claro que colesterol alto mata, mas sedentarismo mata mais. É claro que excesso de peso, obesidade mata, mas sedentarismo mata mais. É claro que diabetes mata, mas sedentarismo mata mais. É claro que tabagismo mata, mas sedentarismo mata mais. Sedentarismo só não mata mais do que hipertensão. E as coisas continuam, porque, além de matar muito, o sedentarismo custa caro. Eu vejo que no Reino Unido, onde se fuma bastante, o tabagismo despende aproximadamente 4 vezes menos do que acontece com o sedentarismo, que custa quase 4 vezes mais do que o custo do tabagismo para o setor saúde do Reino Unido. Ou seja, nós temos um fator de risco com alta prevalência, a segunda causa de morte e o mais custoso de todos os fatores de risco. E por isso ele é considerado o fator de risco ou o inimigo de saúde número 1, né? De saúde pública número 1. Muito bem, será que a gente tem evidências para poder propor uma abordagem alternativa de saúde pública para isso? As evidências são diversas. Vocês vejam aqui que mais de 654 mil pessoas avaliadas em termos de mortalidade de câncer e atividade física no lazer, que ocorre uma diminuição extraordinária. E vocês estão vendo duas coisas, uma diminuição extraordinária na medida que as pessoas fazem atividade física no lazer, mas não precisa fazer muito, isso é o que é o mais importante nesse slide, porque você já consegue diminuir em 34% o risco de morte ao fazer atividade física bem tranquila, 3,75 metros hora por semana. Ou seja, bem provável. E esse é outro slide, confirma, no caso de câncer de mama, que é o câncer mais letal em mulheres no mundo, que você não precisa fazer muito
para poder reduzir bastante. São 50% de redução no câncer de mama em mulheres que fazem algo, que não precisa fazer muito. Por isso a gente insiste nessa mensagem que nós vamos construir ao longo da minha conversa com vocês. Interessante é ver que a mortalidade em pessoas que permaneceram sedentárias ao longo de anos, né, ela, claro, vão ter uma mortalidade maior. O que é mais interessante é que aquelas que faziam atividade física e passaram a ser sedentárias, que estão em amarelo, elas tinham uma mortalidade quase igual àquelas que sempre foram sedentárias. Por outro lado, aquelas que permaneceram ativas têm mortalidade menor, e vejam que maravilha, aquelas que eram inativas e passaram a fazer atividade física conseguiram ter um resultado muito melhor, diminuindo a mortalidade bem mais do que qualquer um dos outros 3 grupos. Será que a gente tem, então, alternativas para essa proposta de saúde pública? Vejam em termos de remédio. Vocês têm aqui antidiabetogênico. Vocês veem que, na medida que as pessoas conseguem caminhar mais, elas podem tomar menos antidiabetogênico. Na medida que elas conseguem caminhar mais rápido, elas necessitam menos antidiabetogênico. E essas evidências existem também para o colesterol e para antihipertensivos, tá certo? Ou seja, caminhando mais e caminhando mais rápido, você vai tomar menos medicamento. Você que está diagnosticado já com o problema, pode ter vantagem também de fazer a sua vida ativa uma forma de ser um antídoto ao problema de saúde que você tem. Até cirurgia, nós temos alternativas. Vocês vejam aqui o que aconteceu com a sobrevivência em pessoas que submeteram a stent comparado com pessoas que fizeram exercício. E vocês vejam de forma categórica que o grupo que fez exercício teve uma redução, né, de risco de morte bem maior do que o grupo que submeteu a cirurgia de stent ao longo de 12 meses, tá certo? Muito bom. Mas a minha pergunta é: será que evidências científicas conseguem mudar o comportamento? Vocês estão vendo aqui que a coisa é difícil, porque nesse slide vocês têm um congresso do American College of Sports Medicine em 2002. Esses autores aqui desses trabalhos que eu acabei de mostrar estão na prática o que usando a esteira rolante, entendeu? A escada rolante. Só tem esse aqui caminhando porque na escada normal, porque ele é cego, tá certo? Passado 4 anos com muitas conferências, muitos simpósios, muitos temas livres, voltamos no mesmo congresso. E agora o que vocês veem? A escada está vazia porque o cego já descobriu que tem a escada rolante ao lado. E mais depois, em 2006, nós voltamos lá, anos depois, e vimos o quê? Vimos que não existia mais escada. Agora só tem uma escada para subir, rolante, e uma escada para descer, rolante. Isso aí já no ano de 2016. Muito bem. Ou seja, atividade física é muito fácil estudar, mas é muito difícil promover. Como é que nós sugerimos, então, que essa promoção possa ser realizada? Através da gestão do conhecimento, que é o que o Agita São Paulo fez, que trabalhamos com 44 milhões de habitantes, né, no nosso estado, usando o modelo chamado gestão móvel, do modelo ecológico, em que a gente coloca a teoria em prática numa mesma sentença. Nós usamos parcerias institucionais, ou seja, nós usamos não só o pessoal tradicional que usa saúde, esporte e educação, mas nós usamos o pessoal de marketing, nós usamos o pessoal de comunicação, nós usamos o pessoal de transporte, planejamento Os slides urbano. pararam. Perdão? Os slides não estão rodando. Para mim está aparecendo normal aqui. Doutor Vitor, tenta descompartilhar e compartilhar novamente, por gentileza. Tá. Parou de aparecer no slide da escada. Voltou?
Voltou. Tá. Então, como eu estava falando, é importante não ficar só falando com o pessoal do esporte, do setor da educação, de saúde, para a gente promover a atividade física na população. Precisamos do pessoal de marketing, de comunicação, de transporte, planejamento urbano, ambiente, economia e gestão. Com isso, nós conseguimos 650 instituições parceiras que se reúnem mensalmente no comitê executivo desse programa para discutir o que foi feito no último mês e planejar o próximo, além de atualizá-lo cientificamente nas evidências mais atuais que existem. Nós fizemos treinamentos dessas lideranças do Estado de São Paulo, aí num ano, e no ano seguinte, mais de 500 municípios foram treinados nas mensagens do Agita São Paulo. É preciso dar um sentimento de pertencimento, e por isso nós temos uma sessão de fórum de boas práticas, em que cada instituição parceira vai apresentar o que está realizando. Aliás, a próxima será na próxima terça-feira. Se vocês quiserem entrar, da 1 às 4 no horário da Europa, vocês podem entrar e assistir esse fórum. E tem aqui embaixo, tem o link, que se vocês mandarem um e-mail, eu vou mandar de novo esse link para vocês. Esse slide é muito importante, porque ele mostra a relação de benefícios e risco da atividade física. E vejam que, quando você pega um sedentário e pede para ele fazer um pouco de atividade física, mesmo que seja atividade física leve, ele vai ganhar muito, muito, e não tem risco praticamente nenhum. Se eu consigo que ele faça atividade física de intensidade moderada, ele vai continuar ganhando, mas os riscos também são bem pouquinhos. No entanto, se eu puser já no fitness, não se ganha tanto como se ganhou antes, e os riscos agora aumentam muito. Se eu coloco ele a praticar esporte, o ganho é praticamente nenhum, e os riscos são cada vez maiores. Se eu coloco em exercícios ultra intensos, nós vamos terminar diminuindo o benefício e aumentando exponencialmente o risco. É importante esse slide porque 2/3 do benefício que a atividade física traz para a saúde acontece simplesmente pelo fato de você abandonar o sedentarismo e fazer alguma coisa de atividade física, mesmo que leve, e se você fizer moderada, você vai ter 85%, 90% dos benefícios alcançados. É por isso que nós temos que ter uma mensagem clara, mensagem que 30 minutos fazem a diferença, 30 minutos de intensidade moderada, 5 vezes na semana, de forma contínua ou acumulada. Além disso, o tempo sentado também tem se mostrado mortal. Vocês estão vendo que quem passa uma parte do tempo sentado tem uma sobrevivência bem menor, que está em linha vermelha, do que o pessoal que passou pouco tempo sentado. Por isso, a gente sabe que sentar hoje é um novo risco, que a gente tem que diminuir o tempo sentado, com a mensagem de sentar menos, mover-se mais. Mais recentemente, esse slide eu vou pedir a atenção de vocês, que vocês têm aqui o índice de mortalidade por todas as causas, considerando o total de atividade física. E vejam que ocorre uma diminuição. Agora, vejam quando aqui ao lado se vê somente atividade física leve. Olha o que acontece, também acontece uma diminuição. Ou seja, o autor desse trabalho, Eklund, que é um norueguês, que avaliou 536 mil pessoas, concluiu que a atividade física de intensidade leve é suficiente para melhorar a saúde. E por isso, nós que temos experiência em traduzir teoria em prática, criamos a campanha Todo Faço Conta, que está sendo usada em diferentes países do mundo. E para isso nós temos, então, 3 mensagens. A dos 30 minutos, diminuir seu tempo sentado e mover-se sempre que puder. Eu vou deixar aqui na fase final algumas dicas. O programa tem que ter um forte nome, Agita São Paulo, tem que ter um slogan, 30 minutos fazem a diferença, tem que ter um mascote, o Meiorito, menino dos 30 minutos, tem que ter prazer e alegria, isso é fundamental, não adianta ter minuto, intensidade, se não tiver prazer, como vocês estão vendo nesse povo que está agitando. Onde é ser feito em casa, também no trabalho e também no tempo de lazer. Tem que otimizar a comunicação, criando um mascote como o Meiorito, a Meiorinha, a vovozinha, a vovorita, vovorito, uma família de mascotes aí para todo o programa. Nós temos um foco na escola, criando o Agita Galera, em que todo ano a gente celebra com 5.000
escolas públicas, envolvendo quase 6 milhões de estudantes, e vocês estão vendo aí fotos de cidades. O mais importante é esse slide, que mostra que as crianças que estudam em escola pública, em amarelo, sabem muito mais da frequência necessária para fazer atividade física, na duração e na intensidade, e também no modo que moderado funciona. E mais importante ainda, elas são mais ativas do que as crianças de escola privada, e isso é algo inédito na área da educação. Promover atividade física no local do trabalho, também nós agitamos na terceira idade uma diminuição de 60% nos irregularmente ativos e um aumento de 61% nos regularmente ativos. Para fazer advocacia no setor médico, a gente criou o quê? Uma coisa, porque, infelizmente, parece que nós fomos feitos para trabalhar durante a vida e chegar no final e ter dinheiro para pagar um remédio para diabetes, hipertensão, osteoporose, para memória. É claro que não é para isso que nós viemos no mundo. Nós temos, então, Agitol. Agitol é a fórmula da vida ativa, é um medicamento muito interessante, que você tem que tomar, mas depois de tomar o Agitol, você tem que caminhar 30 minutos para os efeitos do Agitol aparecer no seu corpo. Então, vamos tomar Agitol, tá certo? E aí está o Agitol na prateleira da nossa vovozinha, e para ser politicamente correto, tem os genéricos do Agitol. As comunidades ativas é onde a vida acontece. Nós criamos uma pista de caminhada na Ilha Bela, de ciclovia também. Vocês estão vendo um aumento de regularmente ativos, uma diminuição extraordinária de irregularmente ativos. São Caetano, nós fizemos um programa de calçadas saudáveis. Eles estão vendo uma diminuição acentuada de morte cardiovascular em São Caetano em comparação com o Brasil, o estado de São Paulo como um todo. Mas em homenagem ao Bramante, está aqui a cidade que ele vive, que ele batalha, que ele ama, que é Sorocaba, e vocês estão vendo aqui a cidade cheia de áreas como essa aqui, que é Sorocaba antes do Agita, depois do Agita, Sorocaba antes do Agita. Vocês estão vendo a transformação que fez com Sorocaba, eles chamam que é a capital mundial da atividade física, e que ocorreu uma diminuição na internação hospitalar por derrame em 50% e 57% por diabetes tipo 2. Analisando o estado inteiro de São Paulo, 520 mil pessoas passam a fazer atividade física regular no estado de São Paulo, levando, então, uma diminuição no número de pessoas sedentárias e irregularmente ativas, o que fez com que o Banco Mundial viesse a São Paulo analisar o impacto que isso significa, com uma diminuição no número de consultas médicas, de medicamentos, de exames clínicos, de internação hospitalar, de cirurgia, e isso representou, então, que o Agita faz uma economia de 310 milhões de dólares no setor saúde do estado de São Paulo. Isso faz com que a Organização Mundial de Saúde, na sua trabalho de revisão de intervenções efetivas, coloque em primeiro lugar, como vocês estão vendo aí, Agita São Paulo, o que nos honra muito de alegria. Para isso, nós criamos uma rede de atividade física nas Américas, chamada Rafa Pana. Nós criamos também a Agita Mundo Network, que celebra a cada ano o Dia Mundial da Atividade Física, que nesse ano tem o tema Tempo de se Mover. Então, vocês vão ver rapidamente o que tem acontecido nesse Dia Mundial de Atividade Física pelo mundo. Estão em diferentes países aí, a celebração do nosso Dia Mundial de Atividade Física, confirmando, então, que nós estamos realmente agitando o planeta, dando um pouco mais de possibilidade de uma vida saudável e um futuro mais feliz. Que é São Paulo, que é claro que é o lugar onde nós temos a agitação mais forte, e eu vou deixar aqui umas dicas para o PAN. Para vocês fazerem um programa, a sugestão é que vocês escolham um nome impactante, uma mensagem clara, adotem um slogan, um logo e um mascote, tenham sempre atenção no prazer e na alegria, tenham propostas para fazer em casa, no trabalho, no tempo de lazer e no transporte, fazer grupos targets que sejam nos escolares, nos trabalhadores, nos idosos, e usar a abordagem de inclusão. Outras dicas bem práticas que vocês não têm que fazer quase nada. É só usar o quê? Fazer no seu website um corner de atividade física ou uma sessão no seu newsletter. Fazer intervalos ativos, pausas ativas nos seus encontros. Uma
conferências sobre o benefício da atividade física nas conferências maiores do Panathon, e até uma competição entre o número de passos entre diferentes clubes de Panathon e a celebração do Dia Mundial da Atividade Física em 6 de abril. Se eu não conseguir ajeitar vocês com isso, só me resta rezar, tá certo? Ou pedir para um amigo de vocês rezar por vocês, ou então vocês dois rezarem juntos. Muito obrigado. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua sempre estimulante fala, né, que já há algumas décadas atuamos juntos e a cada vez que eu lhe ouço, ficamos mais entusiasmados, né, mais motivados. Nós temos aqui agora a oportunidade de fazer algumas perguntas ao Dr. Vitor. E eu coloquei aqui no nosso chat, né, que pode fazer as perguntas. E a primeira, obrigado ao Rodolfo, né, nos cumprimentando. E há uma pergunta, doutor Vitor, a Gisele Schwartz, nossa querida amiga, do campo do lazer também, e foi professora na Unesp. Ela pergunta quais as principais barreiras a serem superadas no que tange ao apoio das políticas públicas brasileiras. Obrigado. Essa pergunta é muito importante e realmente a barreira maior que nós temos hoje é onde você aponta, nas autoridades, né? Nas autoridades do setor saúde, as autoridades políticas maiores, que não conseguem enxergar que nós temos um fator de risco que é o mais prevalente, o segundo em causa de morte e o mais caro de todos. Então, é um absurdo a negligência que o setor público tem com o sedentarismo e com a promoção da atividade física. Só para dar um exemplo, vocês viram que o Agita consegue estimular, consegue economizar 310 milhões de dólares no setor saúde do estado de São Paulo. E nós não conseguimos receber nem 200 mil dólares para poder fazer o programa. Então, é uma coisa absurda. Quer dizer, um programa que dá 310 milhões de dólares de economia não consegue receber das autoridades 200 mil dólares. Ou seja, que com isso estou já te exemplificando o que acontece de barreira. É o setor público que realmente é uma barreira importante. A outra barreira importante é trabalhar com as pessoas, porque, por exemplo, a principal causa individual delas não fazerem atividade física é falta de tempo, o que é uma desculpa. Por quê? Os dados que existem na literatura mostram, não sei se vocês sabem, você sabe quando é que a população faz mais atividade física? Seria nos dias úteis ou nos finais de semana? Se fosse falta de tempo, é claro que seria nos finais de semana que a gente ia fazer mais. No entanto, todo o trabalho da Austrália à Finlândia, da Itália ao Brasil, mostram que as pessoas são mais inativas no final de semana. Então, não há razão de usar a falta de tempo para fazer atividade física. Então, coloco essas duas como barreiras muito importantes. É claro que existem outras, a falta de espaço público, a falta de transporte adequado, a falta de locais seguros. Então, tudo isso vale a pena. Mas essas duas eu acho que são muito importantes, que é a falta de apoio do setor público para uma causa tão clemente, que compromete tanto a saúde pública de qualquer país do mundo. Obrigado, doutor Vitor. Temos aqui mais uma pergunta e, por favor, fique à vontade para colocar mais perguntas, né? Temos aí um tempo para isso. E essa é a ideia do Webinar Series, é trazer temas da atualidade, os quais, dentro do tripé da nossa comissão, cultura, pesquisa e educação, como que nós podemos trazer novos elementos para que os nossos clubes possam desenvolver projetos em suas comunidades. Então, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Bacari. Por que é tão difícil fazer com que uma pessoa sedentária mantenha uma rotina de exercício? Então,
Esse é um outro problema, que é você consegue, às vezes, fazer com que a pessoa deixe o sedentarismo, mas, não raro, essa mudança de comportamento não se mantém ao longo dos meses e dos anos. Uma das razões muito importantes é a pessoa pensa que precisa fazer muito exercício. Então, ela se estimula, ela quer fazer, ela é sedentária e quer fazer exercício como ela vê na televisão, os caras fazendo corrida, salto, nadando de grandes distâncias, esquiando e tal. O que acontece, vocês viram naquele slide, é que se você fizer exercício intenso, você aumenta demais o risco. Eu vou detalhar agora os riscos. Primeiro, é o risco ortopédico. É claro que se eu faço um exercício intenso, eu coloco todo o meu arcabouço ósseo muscular em risco, porque eu estou sobrecarregando essa articulação, que não estava preparada para isso. E ela vai começar a doer e você vai interromper aquele comportamento que você falou que você ia fazer. Outro problema sério é a atividade física intensa, ela diminui a imunologia da pessoa. Enquanto que a atividade física moderada e leve, ela aumenta, ela melhora a imunologia das pessoas. Então, a pessoa fazer intenso, ela perde imunologia. Essa é uma das coisas que vocês já viram. Quantas pessoas estavam todas animadas? Olha, eu fui para a academia, eu estou melhorando, eu estou agora muito mais disposta. Sem enquanto essa pessoa, 2, 3 meses depois, falou: e aí, como é que vai estar a academia? Ah, eu tive um resfriado que me arrebentou. Eu não tive jeito, aí eu desanimei. Então, por quê? Porque a atividade física intensa bate em cima da imunologia e, com isso, a pessoa tem problemas. Eu podia enumerar mais outra série de problemas que acontecem com a atividade física intensa, como o risco cardiológico. Vocês sabem que uma pessoa que é sedentária e que queira sair correndo no domingo para mostrar que vai deixar de ser sedentária, você sabe quanto ele aumenta o risco de ter um infarto do miocárdio? Não é uma, duas, três, 10, são 104 vezes a mais o risco de ele ter um infarto do miocárdio se ele é sedentário e passa a fazer uma atividade física intensa. Lembre-se, não é o dobro, não. São 104 vezes mais a chance dele ter um infarto de miocárdio se ele passar do sedentarismo para uma atividade física intensa de abrupto. Ou seja, tudo tem que ser feito com moderação. Moderação é a mensagem do agito. Vocês viram que nós trabalhamos com caminhada, com dança. Dança é uma coisa proposta fantástica. Então, Fernando, eu acho que, por exemplo, se você puder fazer clubes de dança, dança é uma coisa importante que eu aprendi com o Bramante, né? A atividade física tem que dar prazer. Então, dança tem movimento e prazer. Por isso, é uma mensagem de inclusão. Como eu destaquei na minha apresentação, vocês têm que buscar mensagem de inclusão e não de exclusão. Quando na hora que falar, você tem que fazer 1 hora de exercício, você já aniquilou a vida da pessoa, não tem 1 hora, não vai, entendeu? Tem que começar com calma. Todo passo conta, todo movimento conta, todo minuto conta, que é onde nós aprendemos e por que o Agito é tão bem sucedido em diversos países do mundo. Muito obrigado, doutor Vitor. Temos ainda aqui uma pergunta do Henrique Júnior. Ele diz: bom dia, doutor Vitor. Sou aluno da Uninter e gostaria de discutir como podemos mudar a percepção de que a estética é mais importante que a saúde. O marketing agressivo frequentemente promove essa ideia, colocando a saúde como uma opção secundária. Como podemos combater o sedentarismo desde a infância até a idade adulta? Essa pergunta é fundamental também, e você falou muito bem, porque o sedentarismo tem que ser combatido desde o berço. Entendeu? Uma criança que está no berço, o câmera só olha para ela, mas a criança é muito bem contemplada, mas ela não vai ter nenhuma evolução motora adequada. Por isso, talvez colocar um chacoalho que ela bate, então já é uma saída, porque ela está começando a vida de forma ativa, tá certo? Então, tem que dar opções para essa criança poder se movimentar, e movimentar com prazer. Não é porque o pai gosta de futebol que é para colocar no futebol que ele tem que jogar bola, não. Ele tem que, né, se vocês todos sabem, tem que oferecer uma quantidade de opções
para ele ter participação e sentir, né? Até que lá com 11, 12 anos ele tem algum esporte que ele goste mais e que ele se defina para poder fazer de forma mais frequente e com mais intensidade. Você precisa não percorrer o caminho do prazer. Não adianta você dar o exercício que faz. Não, mas olha, a natação melhora o VO2. Que adianta melhorar o VO2 se o cara não tem prazer em nadar? Entendeu? Então vocês têm que buscar o caminho do prazer. Senão não vai ter saída, não tem. Para vocês terem uma mudança de comportamento constante de longo prazo, o prazer é fundamental. Porque senão vai passar 2 meses e a pessoa vai largar porque não sente prazer e qualquer desculpa vai ser usada para ela abandonar aquela atividade. Acredito que também né, nós sabemos que conhecimento por si só não muda comportamento, mas ele também é importante, tá certo? Ele deve se oferecer para as pessoas, né, na escola. A base de tudo está na escola. E na escola que deve ser oferecido a oportunidade da pessoa entender os benefícios de uma vida ativa, independente se ela vai ser atleta, independente se ela vai ser médico, engenheiro, advogado, tecnólogo, enfim. É importante eles perceberem que um cidadão ativo é um cidadão que terá menos riscos de saúde, e eu mostrei que não é só menos risco cardiológico, é menos risco de câncer, que é o grande fantasma do momento. Então, não tem jeito, é ser ativo e ter mais vida. Então, eu luto pela cidadania ativa. Nós todos devemos lutar pela cidadania ativa, que é o caminho que nós temos mais barato, mais efetivo de promover uma qualidade de vida melhor para uma existência melhor nesse planeta. Muito bem, doutor Vitor. A proposta do webinar, ele não dura mais que 1 hora. Então, nós temos aqui pela frente mais 10 minutos, aproximadamente, e temos 3 perguntas aqui. Uma pergunta bastante longa, eu, em respeito a Mataus Mandro, é o nome que está aqui. Professor Vitor, eu sou iniciante na graduação de Educação Física, primeiras matérias ao Uninter. Levando em consideração que cardiovascular é o principal problema de saúde, vi um artigo que atividades físicas de alta intensidade, chamados de HIT ou HIITs, são de melhor valia para o sistema cardiorrespiratório do que a atividade moderada. Geralmente são exercícios intervalados, mas que demandam um pouco. Num segundo momento, após as pessoas entrarem na vida saudável, o que acha da introdução desses exercícios na rotina? Muito bom. A atividade física do HIIT é interessante, guardadas as proporções. Por exemplo, não pode pensar, né, uma pessoa jovem, se vai fazer HIIT, é uma proposta interessante, porque o jovem está se iniciando, tem tecidos corporais perfeitos, está com a saúde a toda. Você acha que vai poder fazer HIIT para uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, para sua mãe, para sua avó? Então, vocês têm que ver que esse HIIT tem um público que pode ter mais possibilidade de sucesso e não usar HIIT para tudo. Como a gente aqui fala em termos de saúde pública e não de saúde individual, nós temos que usar mensagens que possam ser multiplicadas pela população e não mensagens de exclusão. Então vejam que o HIIT é uma coisa muito interessante, mas será que ela é uma mensagem de inclusão ou de exclusão? Outra coisa, o benefício cardiovascular do HIIT é verdade que é melhor que a atividade física moderna, só que o risco? E o risco? O risco, você sabe que é bem maior em você fazer exercício do tipo HIIT do que atividade física moderada, tá certo? Então, veja bem, nada contra quem queira fazer o HIIT, se você tiver condições, se você é jovem, é uma alternativa interessante, mas na medida que a idade vai chegando, não precisa ser muito velho, não, porque hoje as pessoas com 40 anos estão infartando. Então, cuidado com ele, tem outras opções para a saúde, e tem outras maneiras de você alcançar uma vida saudável. Obrigado, doutor Vitor. A pergunta aqui do Messias Martins. Bom dia, doutor Vitor.
as reposições de vitaminas e hormônios são importantes em certo período da vida. E para quem pratica atividade física, exemplo, a musculação, melhora a performance e saúde? É interessante também essa pergunta, porque existe toda uma fantasia de se conseguir saúde na farmácia, entendeu? Então, pensa que vai se conseguir comprando remédio que a gente vai resolver. Não é por aí. Primeiro, que a alimentação saudável, ela propicia 90% do que for necessário para um praticante de atividade física, quer seja moderada ou intensa. Se ele fizer muito intensa, então ele tem que fazer análises de sangue para ver onde tem a deficiência e poder suplementar qual a deficiência ele tem. A parte hormonal é um risco muito grande e que a gente jamais preconiza o uso de hormônio para melhorar a saúde das pessoas que já têm hormônio em nível normal. O hormônio foi usado, falou, mas para que tem hormônio na farmácia? Para dar para pessoas que estão com ele abaixo. Se for o seu caso, então vamos suplementar a parte de hormônio também. Não se esqueçam de uma coisa muito interessante. O doutor Romão, que é o nosso chefe do Comitê Olímpico na área de nutrição esportiva, ele tem uma frase bíblica que ele fala o seguinte: na área de esses suplementos, etc., ele fala, ó, o, o que é saudável não funciona, e o que funciona é, é ruim, entendeu? Então, é a frase que ele fala, que ele cunhou, que eu acho muito interessante a gente lembrar, tá certo? Nada de fazer coisas acima. Agora, é claro, mais uma vez reforço, faz um exame, deu deficiência, vamos suplementar. Muito bem. Mais tempo aqui para ter. Vamos a mais uma pergunta. Vamos ver aqui. Doutor Vitor, você acredita que a inteligência artificial pode promover a atividade física? Eu, eu acho que vocês todos conhecem, né, o Dr. Yuval Harari. Ele acabou de escrever um livro muito importante chamado Nexus, que aliás, acabei todo dia no café da manhã, eu leio 4, 5 páginas desse livro para me abastecer de boa informação. E a inteligência artificial, como tudo que é poderoso, tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que nós temos que ver o lado bom, que é o que a gente promove. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer uma série de coisas boas. Pelo menos a pessoa vai poder ter menos risco de submeter um programa de exercício com baixa qualidade, porque a inteligência artificial não vai permitir, ela vai sugerir, usando todos os conhecimentos que ela tem, que você faça exercício no nível adequado. A inteligência artificial não vai deixar você tomar porcaria, tá certo? Vai falar que você tem que fazer o exame para você poder ser suplementado. A inteligência artificial vai poder também fazer um papel importantíssimo, que é disseminar o conhecimento, democratizar o conhecimento. Tudo isso que eu estou falando, se tivesse um computador aqui de inteligência artificial, devia estar às ordens para poder disseminar o que é a nossa conversa dessa tarde, para que mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Então, nesse caminho, eu acho muito, muito saudável. Agora, nós temos que lembrar que a inteligência artificial não resolve todos os problemas. E, além disso, existem riscos, né? Porque os computadores, como existe hoje a consciência intercomputador, que é uma coisa que não se sabia no começo, e que os computadores conseguem realmente fazer alguma coisa para que eles não estavam programados. Ou seja, enquanto que o homem dominava totalmente o computador, beleza, mas agora nós sabemos que os computadores conseguem fazer saídas em situações que o homem não tinha saído, não sabia fazer saída. Isso existe até num programa chamado Go, né, que na China é muito famoso, que toda criança faz, é um jogo milenar, né, que usa inteligência e tal, e que o computador ganhou do campeão coreano de Go, né? Então, com uma jogada
que não está prevista. A jogada 37, que é uma jogada que ele usou, uma saída que nunca tinha sido usada e ele não tinha sido preparado. Isso que é interessante. O computador não tinha sido preparado para aquela jogada, ou seja, os computadores estão criando respostas, criando, e isso é algo que precisa ter o quê? Eu acho que tem que ser bem-vindo, mas tem que ter gestão de administração dessa situação. Nós não podemos ter, assim como o celular, que é outra máquina interessante, mas que do jeito que está sendo usada pelos adolescentes, está sendo um absurdo. É só vocês verem o filme Adolescência, né, que está em todos os streamings aí do mundo, que é um absurdo o que está acontecendo com o uso da internet e principalmente do smartphone. Bom, estamos chegando ao final. Tenho aqui várias perguntas. Eu acho que dá para combinar duas perguntas em uma sobre. Não sei se o doutor Vitor está tendo acesso direto aqui às nossas perguntas, mas uma é sobre a intervenção na escola, né? A sua opinião sobre a intervenção nas escolas do ciclo básico, e combina com uma outra pergunta ligada à escola. Bom, essa é sobre a escola e peço, doutor Vitor, aqui as duas, né? A medida que o Estado deve adotar para que a população seja mais ativa, creio que já foi respondido, e também os saludos aqui dos nossos queridos panatletas do México. O Demétrio tem uma pergunta aqui que eu vou fazer aqui, está em espanhol, né? É importante entender as razões e consequências da prática de atividade física. Também los es ofrecer condiciones sociales para que las personas se interesen en disfrutar de la actividad. La seguridad en el espacio público es fundamental para iniciar la reflexión. Com essa resposta, eu peço desculpas se não conseguimos mais responder outras perguntas, mas encerramos aqui dessa maneira, doutor Vitor. E suas palavras finais também, eu creio que o senhor deixou no final boas sugestões para que os nossos clubes possam ter uma vida mais ativa. Bom, a escola, como eu falei, é o ponto fulcral da gente conseguir uma transformação social. Nossa experiência que eu mostrei com a galera que a gente tem conseguido. E mais recentemente, o Bramante participa de um comitê que nós criamos em São Paulo. É um comitê que criou o Manifesto de Promoção da Atividade Física no Pós-Covid, que recebeu mais de 600 instituições signatárias desse manifesto e que acabou de publicar um livro infantil chamado Desafio do Agito. E esse livro, ele foca exatamente no uso do celular na escola, né? Então, mostrando lá que as crianças estão todas, no começo, todas envolvidas com o celular, e uma professora de educação física propõe um desafio, que eles larguem o celular e tentem fazer outras propostas. E aí, o livro não vou contar ele inteiro, vocês podem entrar no site do Celafisc para conseguir, é celafisc.org.br, perdão, celafisc.org.br, é isso daí, e vocês... Ah, tá aí, ó, o Bramante está mostrando o livro Desafio do Agito, que termina com as crianças todas envolvidas e felizes aí por poder interagir, porque o que foi... Veja bem, eu não tenho nenhuma coisa ojeriza ao celular, mas nós temos que lembrar que a escola tem um papel fundamental, tá certo? E muito que se luta, ainda assim não se consegue instruir essas crianças. Agora, imagina colocar um sistema que bloqueia a atenção dessa criança numa aula, que diverge totalmente, faz essa criança voar. Com certeza, até porque os computadores são montados por pessoas super inteligentes que criam sistemas para distrair essas crianças. Então, não há como a aula da professora Doroteia de história competir com o que é oferecido no smartphone, né? Então, é um problema sério que a gente precisa combater e que esse livro aí mostra uma saída muito interessante. Eu acho que isso é só uma das coisas que a gente tem para falar, mas como o espaço de tempo é curto, eu vou terminar aqui deixando
uns agradecimentos ao Panatom Clube Internacional, ao professor Bramante, que fez o convite, ao Jorge, presidente do Panatom Clube Internacional, pelas palavras gentis na sua abertura. Quero também dizer que estamos às ordens para futuros contatos que vocês queiram, né? Eu deixei aí no final, eu acho que vai estar gravada essa apresentação, vocês vão poder ver o nosso e-mail, nosso WhatsApp, enfim. E dizer o seguinte, toda caminhada começa com um passo. Então, muito importante dar o primeiro passo. E eu sei que hoje o Panatom está dando o primeiro passo para poder oferecer no futuro uma alternativa de proposta de saúde, que é um dos componentes que eu estive lendo lá, que fazem parte do conjunto de objetivos do Panatom. Então, eu acho que vocês vão conseguir, de forma bem estruturada, construir um futuro melhor para a comunidade, que todos nós queremos que tenha uma vida mais saudável, mais feliz. E não precisa fazer muito. Basta lembrar que todo passo conta, todo movimento conta, todo minuto conta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vitor. E há uma solicitação aqui para que a gente abra a câmera agora para tirar uma fotografia. A gente espera postar no nosso newsletter, né? Que é preparado com tanto carinho pelo Panatom Internacional. Para a foto, por favor, um sorriso de atividade física. Agradeço muito a participação de todos, pessoas queridas aqui da Itália, de outros lugares, da América Latina. Vejo aqui o Oscar Incarbone, que é um lutador também pela atividade física, tantas pessoas. E dentro de 2 ou 3 meses faremos mais um webinar, não é? E nessa oportunidade é um outro membro da Comissão de Cultura, Pesquisa e Educação que estará à frente, que é o nosso querido Fábio Figueiras. Então, do nosso Panatom Clube de Lisboa, seu presidente, está aqui conosco. Obrigado pela presença e um forte abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Allora, saluto anch'io tutti, grazie Antonio per come hai condotto i lavori, grazie al professor Mazzudo che è stato interessantissimo, molto preciso, molto puntuale e credo che tutti oggi siano contenti di aver partecipato e quindi se è andata bene la prima puntata, Antonio, andiamo avanti con tutto il tuo programma e quindi grazie e un saluto a tutti. Agitamundo. Grazie, Simona. Grazie a Obrigada, tu, obrigada. Obrigada. Um abraço.